Seria coincidência que a mídia moderna nasceu em 1844? Quase metade dos adolescentes já admitem que estão constantemente em seus dispositivos. Você agora tem 2,7 mais chances de se deprimir se usar bastante mídias sociais. A mente das massas pode ser moldada no século XXI como nunca se imaginou. Querido Pai, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua vontade para as nossas vidas. Pedimos por sabedoria e discernimento. Lhe pedimos também, Senhor, convicção e coragem para tomar decisões a fim de mudar o nosso estilo de vida. Em nome de Jesus, amém. Bem-vindos à sessão número 3, a mídia antissocial. Na sessão sobre mídias sociais, me perguntaram, Scott, você é contra a mídia social? Não necessariamente, mas eu acho que a mídia social é antissocial. Mas afinal, o que é social? Antes de falarmos sobre a mídia antissocial, vamos dar uma olhada no plano de Deus para o social. Em Hebreus 10, 25 diz, Irmãos, não deixem de se congregar. A prática de se reunir, de se congregar, é uma arte perdida neste país. Aliás, a palavra igreja significa congregar. A palavra grega eclesia significa congregar. Não deixem de se congregar. Outro dia eu não pude acreditar naquilo que li. A igreja anglicana tem mais gente se congregando online do que pessoalmente indo na própria igreja. Mas será a mídia o substituto ideal? Veja, não é ruim que as igrejas estejam transmitindo online os seus cultos. O nosso próprio ministério faz isso. Temos o hábito de fazer lives online. Mas mesmo assim, a Bíblia diz, não deixe de se congregar. Precisamos nos encontrar pessoalmente. Veja só isso aqui. Ore com o Papa do seu iPhone. Muito bem, eu acho que eu não vou fazer isso, mas, enfim, essa é a direção para a qual estamos indo? A Universidade de Vanderbilt diz, adorar faz bem para a saúde. Nossas conclusões apoiam a hipótese de que uma religião que se baseia em frequentar cultos está associada a menos estresse e uma longevidade prolongada, disse Bruce, pesquisador e professor de Medicina, Saúde e Sociedade em Vanderbilt. Ou seja, num período de 10 anos você tem 2 vezes mais chances de morrer se você não frequenta um culto religioso. Isso é muito interessante. O USA Today também fala disso. Um pesquisador da Harvard diz o seguinte, possivelmente devido a uma mensagem de fé e esperança, aqueles que frequentam cultos são mais otimistas e têm menos tendência para desenvolver depressão. A pesquisa da Harvard também concluiu que a prática protege do suicídio. Também revela que aqueles que frequentam igrejas também têm mais propósito de vida e desenvolvem mais autocontrole, o que acaba contribuindo para a saúde. Um outro estudo aponta que o envolvimento religioso está associado a melhor saúde e longa vida. O envolvimento religioso também está associado a um melhor sono, por limitar o estresse mental, químico, fisiológico, associado com distúrbios psicológicos, uso de substâncias e exposição ao estresse. Em outras palavras, estar associado a pessoas que amam um Deus de amor tem todos esses benefícios. Mas quer saber? Vamos direto ao ponto. Vejam os 21 benefícios de se frequentar uma igreja. Redução do risco de morte por 55%, redução do estresse, melhor sono, menor chance de cometer suicídio entre as mulheres, menor pressão sanguínea, altos níveis de otimismo, menor chance de depressão, ter um propósito na vida, desenvolver domínio próprio, um melhor sistema imunológico, um sistema cardiovascular mais saudável, um sistema endócrino mais saudável, menor chance de desenvolver doença do coração, melhores notas para os estudantes, amizades duradouras, melhor satisfação no casamento, maior senso de autoestima, baixos níveis de doença mental, menos chance de ser hospitalizado e menor risco de ataque cardíaco. Portanto, o maior objetivo na vida cristã é amar a Deus de todo o seu coração e amar o seu próximo como a ti mesmo.
Mas isso precisa ser feito pessoalmente. Frequentar uma igreja e sociabilizar com os irmãos é algo planejado por Deus, junto, é claro, à família e demais coisas que já falamos aqui. É maravilhoso que Deus tenha suprido as necessidades sociais de seus filhos. Notem quantos benefícios à saúde e para a sua inteligência e... Graças a Deus por tudo isso. A Bíblia nos ensina a sermos centrados nos outros, não em nós mesmos. Mas veja, isso é um milagre. Eu não posso conseguir tal coisa apenas com meu próprio esforço. Isso requer que eu negue a mim mesmo, que eu morra para mim mesmo, e assim permitir que o Espírito Santo habite em mim e me habilite a amar a Deus e ao meu próximo. Porém, a cultura de hoje não ensina isso. A cultura de hoje é centrada no eu. Veja isso aqui, a epidemia do narcisismo. Eu já falava sobre isso em 2012, na minha série A Mídia no Cérebro. Eu dizia que a cultura de hoje é a mais narcisista desde que só começaram a pesquisar esse tipo de coisa. Então, a nossa geração de jovens adultos é a mais narcisista já registrada. Bem, isso não é novidade, como eu já disse. Mas o que é novo, realmente, é a geração do selfie. Veja como a orientação é direcionada ao eu aqui. Os jovens millennials tiram, em média, 25 mil selfies em sua vida. 25 mil selfies é muita coisa. Veja, eu não estou dizendo que tirar selfie é pecado, não é isso. Mas, sendo 25 mil selfies muita coisa, os médicos estão começando a diagnosticar lesões nos pulsos por causa disso. Avançando mais um pouco no assunto, 200 mil adolescentes fizeram cirurgias plásticas e a mídia social tem muito que ver com isso. Um médico da Sociedade Americana de Cirurgias Plásticas disse: a demanda de cirurgias plásticas por parte de adolescentes cresceu dramaticamente. Os adolescentes também estão mostrando um interesse aumentado em botox e outras coisas injetáveis. Os médicos atribuem isso ao fato de que os jovens estão contemplando muitas celebridades no Twitter e Instagram que estão aumentando bochechas e lábios hoje em dia. Ou seja, a mídia social tem a ver com isso. Muito bem, o que temos aqui? Temos 200 mil adolescentes querendo fazer cirurgia plástica. Jovens tirando 25 mil selfies em suas vidas. Ou seja, essa é uma geração narcisista. Mas veja só que paradoxo. Ao mesmo tempo, os viciados em mídias sociais estão mais propensos a se sentirem inadequados no que tange às suas carreiras e aparência. Isso traz à tona a pergunta: estamos falando aqui de narcisismo ou insegurança? Veja bem, na verdade, se trata de dois lados da mesma moeda. O narcisismo faz você encher o peito e se achar o máximo. Ou seja, o centro é você mesmo, é o seu eu. Por outro lado, o sentimento de imperfeição o faz sentir desanimado, triste. Bem, esse é o outro lado da moeda do eu. E Satanás quer que fiquemos de um lado ou de outro. De um lado, ele está lá acusando a gente. Você é um lixo, você é feio, e por aí vai. Mas, por um outro lado, ele diz: você pode ser como Deus. Não é? Como ele disse a Eva. Ele mesmo disse: eu vou me elevar acima de Deus. Satanás é narcisista. Mas aqui, do outro lado, ele está esmagando as pessoas com acusações. E isso é triste, porque desse lado, Deus quer levantar a pessoa. Portanto, concluímos que a mente da mídia é narcisista ou insegura. A mente de Cristo, porém, é segura em Cristo. Mas como conseguir essa segurança em Cristo? Pois muitos de nós não aprendemos isso na infância. E como desenvolver isso agora, como adultos? Bem, ao pensarmos em nossas lutas, nossas fraquezas, devemos nos perguntar o seguinte: qual é a sua importância? Qual é o seu valor? E como isso é medido? Pense nisso. Será que nosso valor é medido de acordo com nossas conquistas, nosso visual, nossa popularidade na mídia social? Quantos likes, quantos retweets a gente consegue? Será que é isso que define o nosso valor? Não. Nosso valor é medido por aquele que sacrificou a sua vida para salvar a nossa. Então, pera um pouquinho, você está me dizendo que o valor da minha vida se compara de Deus? É equivalente a do Filho de Deus? Impossível! Isso não pode ser verdade porque nós o adoramos.
Ele está acima de nós. E é verdade, mas para Cristo, você é valioso assim. Veja, ele tomou sobre ele a natureza humana e se tornou obediente até mesmo à morte. Portanto, ele desceu enquanto Satanás queria subir. Cristo desceu e disse: Você vale tanto para mim como minha criança, que eu sacrificarei a minha vida para que você seja salvo. Essa é a definição do valor da alma humana. Jesus disse: Eu vou sacrificar a minha vida pela sua. É isso que você vale para mim. Entenda isso. Como é profundo o amor de Deus por nós. Vai além de qualquer medida, a ponto de tornar miserável aquele que era o seu tesouro. A dor do Pai foi tão grande que ele virou o rosto daquela cena. O último suspiro de Jesus me deu a vida eterna. Seus ferimentos pagaram a minha dívida. Essa não é uma mensagem maravilhosa? Não é digna de se pensar nisso todo dia, todo o tempo? Nunca permita que o amor de Cristo se distancie dos seus pensamentos, pois é justamente esse amor que nos eleva desse lado aqui e do outro lado nos coloca em nosso lugar, pois seu amor nos constrange. E é dessa forma que obtemos a segurança em Cristo e em sua salvação. E a sua mente torna-se a nossa. Nunca se esqueça que ele deixou as 99 ovelhas e veio atrás daquela que havia se perdido. Ainda que você fosse o único pecador nesse mundo que precisasse de salvação, ele viria por você. Eu sei quantos cabelos você tem, diz ele. Eu te chamo pelo teu nome, porque você é meu. E eu tenho um novo nome para você, lá no céu, numa pedrinha branca. Ele disse que há grande alegria entre os anjos no céu por causa de um pecador que se arrependa. Então, se fosse só por mim, ele viria. Será que isso não te diz que você vale muito? Não para te tornar orgulhoso, mas para sim dar glória a Deus. Ele é digno de toda glória, honra e louvor pelo sacrifício que fez por nós. Sabe, quando ouvimos o Pai falando ao Filho, dizendo a ele no batismo: Você é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Meu amigo, minha amiga, você sabia que essas palavras são para você também? Não, imagina, não, é só para Jesus, ele é perfeito. Eu sou um grande pecador, eu não mereço que Deus diga para mim: Você é meu Filho amado, em quem me comprazo, não. É verdade, não merecemos, mas Cristo nos fez merecedores. Ele aumentou o nosso valor ao nos dar o caráter dele. Nós éramos indignos, mas agora somos o seu tesouro. Pois se estamos em Cristo, então temos a mente de Cristo. Somos novas criaturas. Aquilo que é velho agora é novo. Jesus nos chama de irmãos. Somos seus irmãos. Isso quer dizer que o Pai, que tem o seu Filho divino, tem agora os seus filhos, criaturas, que agora foram adotadas por ele. Isso não significa que somos divinos como Jesus, mas ainda assim ele diz o mesmo que diz a Jesus: Eu te amo. E mesmo que você não acredite, eu vou continuar dizendo: Eu te amo, filho. Eu te amo. Eu te amo. Da mesma maneira que amo a Jesus. Adore ele. Pelo contemplar, sereis transformados, e você passará a compreender esse amor, porque sem ele, entender esse amor é impossível. A resposta, tanto para a geração narcisista quanto para a insegura, é o Evangelho. Ele disse que valemos muito mais que pardais. Não seja esmagado pela maneira como você se enxerga na mídia social. Vocês valem mais que pardais. E veja, ele ama os pardais, ok? Deus ama os animais. Ele não quer que sejamos cruéis com eles. Veja, Deus não queria destruir Nínive, pois havia muitas almas lá que não tinham ideia do que estavam fazendo. E por causa dos animais. Ele se preocupa com os animais. E você vale muito mais do que eles. Esse é o nosso Deus de amor, e Satanás é o acusador. Esse é o seu nome, o acusador. Ele chega e quer nos fazer sentir como se fôssemos nada. Você é um pecador, você não vale nada. E a mídia social ajuda ele nisso. Em uma conversa vazada, o Facebook admitiu que consegue identificar quando os adolescentes se sentem sem valor. Sim, é isso mesmo. Foi um escândalo. Documentos vazaram que mostravam os executivos do Facebook se gabando para os anunciantes. E você sabia que a gente consegue perceber quando os adolescentes estão inseguros e carentes? Vocês sabiam?
E é aí que vocês podem entrar com o produto de vocês. Você está na fossa? Não tem problema. Temos o produto, temos a resposta que você precisa. Se você anuncia uma resposta para alguém que está se sentindo perdido, isso aumenta a relevância do seu produto. Eles são profissionais, gente. Eles trabalham com isso há décadas. Primeiro, eles te fazem te sentir mal, necessitado, inseguro. E então eles vêm com a solução. Você não acha no mínimo estranho que eles consigam identificar as suas emoções? É por isso que esse ex-presidente do Facebook, Sean Parker, declarou que o site deles foi desenvolvido para explorar a vulnerabilidade humana. Ele disse, com todas as letras, nós exploramos as vulnerabilidades na psicologia humana. Será que isso não deveria nos fazer refletir sobre mídias sociais? Quando um ex-presidente do Facebook admite que estão fazendo isso? Veja, ele não está mais no Facebook, ele está meio que pedindo desculpas. Ele saiu de lá e agora diz, estamos explorando a vulnerabilidade humana. Jean Twenge escreveu sobre essa geração. Ela revela quão vulneráveis elas são. E isso se potencializou após a mídia social e smartphone. As pesquisas mostram um aumento enorme da sensação de baixa autoestima. Ela também estudou como as gerações mudam ao longo do tempo. Elas vão mudando devagar, de acordo com a cultura. Só que depois do smartphone e das mídias sociais, os níveis foram para o espaço. Outras tantas caíram de repente e, praticamente da noite para o dia, houve uma mudança drástica na geração. E essa mudança ocorreu graças à presença do smartphone e da mídia social. Segundo ela, essa geração é completamente despreparada para serem adultos. Jovens de 18 anos agem como se tivessem 15. E os de 13 anos, como se tivessem 10. A mente da mídia não é apenas narcisista e insegura, mas ela é lenta para se desenvolver. A mente de Cristo, no entanto, amadurece adequadamente. E isso afeta também os pequeninos, aqueles de menor idade. Esse artigo diz que crianças já em idade escolar não sabem usar o banheiro. 2/3 dos professores, segundo esse estudo, disseram estar muito preocupados com a inabilidade das crianças, assim como sua incapacidade de terem conversa uma com as outras. Como já vimos aqui, elas sabem usar um celular perfeitamente, mas não sabem nada mais além disso. Esse médico diz que as crianças não sabem mais usar um lápis. As crianças sabem mais sobre smartphone do que sobre a vida? 58% das crianças na idade entre 3 e 5 anos já são capazes de usar um smartphone. Mas apenas 1 a cada 6 consegue executar tarefas simples como preparar o café da manhã. As criancinhas da pré-escola sabem perfeitamente usar um smartphone, mas não sabem amarrar os sapatos? As crianças estão aprendendo muito tarde a amarrar sapatos. Algumas aprendem somente com 9 anos. Veja, não é uma questão de salvação, não é pecado. Mas se as crianças vão para a escola sem saber usar o banheiro e não sabem amarrar os sapatos até 9 anos, não é estranho? E jovens de 18 agindo como se tivessem 15 anos? E os de 15 como os de 13? Será que isso não é um claro sinal de que elas estão desaprendendo a viver a vida real? Veja, eu sei que é difícil amarrar o sapatinho quando você é pequeno, mas não é só isso. Pois elas estão com dificuldades de correr, de pular. Até nisso elas estão tendo dificuldade. Mas bem, você pode pensar, ora, essas coisas não se ensinam, elas vêm naturalmente, certo? Mas se elas ficam o dia inteiro em frente a uma tela e não brincam, não pulam, não correm, a capacidade motora delas, responsáveis pelos movimentos grandes, acabam decaindo. Sua musculatura central é enfraquecida. E sabe uma coisa que me surpreendeu? Sabe os parquinhos de hoje? Você sabe que os parquinhos mudaram, não? Veja só algumas fotos dos parquinhos de antigamente, da década de 80. Acho que muitos de vocês conhecem esses brinquedos, não? Veja o escorregador, por exemplo. Quem não gostava do escorregador? Era muito divertido. É para isso que o parquinho serve, não é? E esse aqui, o gira-gira. Ah, quantas lembranças. Era muito divertido girar e girar e girar. Os parquinhos eram para ser divertidos. Era esse o objetivo deles, não é? Bom, hoje eles são divertidos, mas hoje precisam ser seguros. Eles têm que ser seguros e talvez seguros até demais. Hoje, ao invés de grama, temos borracha, tipo essa grossura. E o escorregador é desse tamanhinho só. Tudo é acolchoado. Hoje, os parquinhos são extremamente seguros, mas sabe de uma coisa? Os acidentes aumentaram.
Como assim? Eles são uns 80% seguros hoje? Desculpa, isso aí eu inventei, esse 80%, tá bom? Mas os parquinhos estão muito mais seguros, porém os acidentes aumentaram. E por quê? Porque as crianças não estão brincando, elas estão jogando videogame. Estudantes de medicina que cresceram na geração dos smartphones não têm habilidades para cirurgia. Um estudo aponta que o declínio de matérias criativas e manuais nas escolas e de hobbies práticos em casa está formando estudantes desprovidos de uma compreensão básica do mundo físico. Estudantes que não compreendem o mundo real. Não é irônico que há anos atrás se dizia que jogadores de videogame seriam os melhores pilotos, cirurgiões? Isso porque os videogames supostamente lhes dariam melhores noções do mundo em 3D? Eu me lembro muito bem de propagandas de videogame dizendo isso, que eles seriam ótimos pilotos e cirurgiões. Mas a realidade é justamente o contrário. Os jovens estão tão plugados no virtual o tempo todo que não possuem noção da realidade. Outra coisa é que, para ser um médico e tornar-se um cirurgião, ou mesmo tornar-se um piloto, requer uma série de habilidades como a função executiva, controle de impulsos, controle da frustração, autocontrole. É necessário exercer força de vontade para terminar o curso, habilidades que faltam nos jogadores de videogame cujo cérebro está encolhendo. Portanto, não acreditem na propaganda da indústria de videogames. Há algumas semanas atrás, eu conversava com um professor de mecânica do ensino médio mesmo. E perguntei como andavam as habilidades práticas de seus estudantes. Ele disse, você não vai acreditar. Vamos voltar a uma geração, nos anos 90, por exemplo. Ele disse que as crianças dessa época não tinham grandes dificuldades para preencherem formulários simples. Hoje, eu tenho que ditar o formulário e apenas 2 de 43 crianças conseguem fazê-lo. Preencher um simples formulário. Mas e quanto às habilidades mecânicas, eu perguntei. Agora, para ser justo, eu tenho que admitir que eu não era muito rápido nessa matéria. Eu tinha lá o meu ritmo. Mas, de uma forma geral... Bem, há uma geração atrás, disse ele, eu conseguia que a maioria das crianças se tornassem competentes no assunto da mecânica. E a partir dali, eles estavam bem encaminhados para prosseguirem no assunto. A maioria, disse ele. Mas hoje, apenas de 12 a 15%. Os jovens estão tendo mais dificuldade. Segundo a doutora Meg Jackson, os videogames ensinam as habilidades necessárias para jogar mais videogame. E não mais do que isso. E eu concordo. Já existem centros de reabilitação para salvar jovens do vício da internet. Até isso já existe lá em Washington. Eles recebem jovens que jogaram fora a vida deles jogando videogames. E muitos deles estão se conscientizando de que precisam de ajuda externa. Agora, em relação às atividades práticas, a profissional que administra o lugar disse o seguinte: esses jovens não possuem habilidades básicas da vida. Eles não sabem limpar um banheiro, fazer um café da manhã, e eles são adultos. É que a mamãe tem feito essas coisas por eles. Há algum tempo atrás, eu falei sobre esses problemas na minha série anterior, sobre a mídia no cérebro, e já naquela época havia uma grande preocupação em relação a esses assuntos. Mas ficou pior. Em 2016, 1/4 dos homens na casa dos 20 anos não trabalhavam. Não trabalhavam. 25% não trabalhava? Isso é ridículo porque jovens adultos na casa dos 20 anos estão cheios de energia. São os que mais têm condições de trabalhar e ser produtivos. E 1/4 deles não trabalhava. O que é que está acontecendo? A mente na mídia é desprovida de habilidades práticas por causa de tanto celular. A mente de Cristo, por outro lado, é bem ajustada. É como 2 Tessalonicenses diz: se alguém não trabalha, que não coma. Entendam que o trabalho traz uma dignidade, uma autoconfiança. Isso nos traz autorrespeito. E quando lemos no Espírito de Profecia que a mente da mídia torna-se dependente e egoísta, essa frase eu tirei do livro Educação. A mente de Cristo, no entanto, é nobremente independente. Nobre independência. Mas veja, não se trata de um sentimento orgulhoso, tipo, eu posso conseguir a salvação com meu próprio esforço. Mas se trata de ter um senso de eu posso ser útil aos outros. E uma vez que Cristo habite em mim, eu posso servir a Deus.
É uma nobre independência, e não uma dependência egoísta. Nos tempos da Bíblia, a idade de 12 anos era a linha divisória entre a infância e a juventude. Começava-se a se tornar um adulto nessa idade. Porém, uma decisão foi tomada, e eu falo sobre ela na minha série Schooled. Visite o site do Terceiro Anjo. Esta série fala como o sistema escolar, a fim de ajudar a indústria no início do século XX, estendeu a infância em 4 anos, a fim de confiná-los num estado de aprendizado para não se tornarem uma competição aos grandes empresários da época. A ideia era suprimir o espírito livre e independente da maioria. Os industriais da época queriam monopólios, e é por isso que eles financiaram o sistema educacional no século XX. E então aparece a cultura pop e acaba emburrecendo tudo. Tudo fica voltado para o entretenimento. Os jovens passaram a se preocupar apenas com a vida das celebridades. Deixaram de ler livros para consumir essa cultura pop. Ela acabou tornando-se um algodão doce para o cérebro. E ela é uma das grandes responsáveis por esse emburrecimento e infantilização da sociedade. Portanto, o sistema educacional moderno e a mídia trabalham juntos. E agora, as mídias sociais se uniram a eles. A doutora Jean Twenge chama essa direção de iGen. Segundo pesquisas, adolescentes com empregos caíram pela metade comparado com a geração anterior. A média dos adolescentes pratica menos exercícios do que um idoso de 60 anos. Eles estudam menos, fazem menos trabalho voluntário, pouquíssimas atividades extracurriculares e tiram suas carteiras de motoristas mais tarde do que nunca antes. Mas estão ocupados com o quê? Com mídias sociais? Estão gastando seu tempo socializando na internet. Ao invés de estudar, fazer atividades, procurar um emprego, nem mesmo a carteira de motorista os atrai mais. Não é à toa que os de 18 anos se comportam como se tivessem 15. Estão amadurecendo muito lentamente. Não querem nem dirigir mais. Agora, essa questão da carteira tem um lado positivo. Pois quando eu peguei a minha carteira de motorista, eu e os meus amigos saímos por aí arrumando encrenca. Eu estava longe de Deus quando era um adolescente no ensino médio. Mas a questão é que a promiscuidade e o consumo de álcool estão abaixando. Tudo bem, isso é positivo, mas não é tão positivo assim, pois o que estão fazendo no lugar dessas coisas? Estão lá sentados em suas camas mexendo no celular. E isso acaba sendo um portal para a pornografia e outras coisas. Portanto, não podemos celebrar isso. Essa geração infantilizada também é chamada de geração Nutella. Agora, veja, todos somos especiais, Deus nos valoriza a todos, mas podemos acabar passando do ponto? Por exemplo, ao dizer, você é especial, meu tesourinho. E então ninguém pode falar nada que me ofenda, pois o meu senso de autoestima tornou-se tão sensibilizado que... Bem, é só você olhar nas universidades hoje em dia. Qualquer pessoa que ouse levantar uma opinião diferente daquela que eu tenho dentro de mim me faz... Ah, você me magoou! Sabe, a coisa ficou tão ridícula que as universidades criaram espaços nos quais as pessoas que se sentem ofendidas podem ir lá e pintar com giz de cera, assistir vídeo de cachorrinho. Olha, eu não estou inventando isso, hein? Agora, eu sei que existem distúrbios em que a pessoa, de fato, tem um surto quando se acha ofendida, mas não podemos estimular isso. Hoje em dia, parece que quanto mais ofendido você é, mais digno de exaltação você se torna. Nós hoje temos uma geração muito fragilizada, que é inclusive ironicamente chamada de Nutella. Mas nós queremos jovens com uma confiança inabalável, que não se importa com o que os outros dizem de sua vida, de suas crenças, pois estão fazendo a vontade de Deus. E ainda que alguém zombe disso, ele responderá, quanto a mim e minha casa, serviremos ao Senhor. Não serei coagido a praticar o mal. Sabe, nós não queremos mentes mimadas. Existe um livro chamado A Mimação da Mente Americana. Nós queremos jovens com força de caráter, com mentes nobres. E a Bíblia, na verdade, é um ótimo meio para se conseguir essa mente. Ao se estudar a história dos homens de Deus e as perseguições pelas quais passaram na Idade Média, ao lermos sobre esses heróis e as tempestades e o fogo pelo qual passaram, às vezes fogo literal, como no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, e então diremos, sim, eu quero isso, pois sabemos que passaremos por perseguições no futuro próximo.
E se tivermos uma geração Nutella, que faz apenas o que os outros estão fazendo também, eles se unirão ao mundo em adoração à besta? Porém, não devemos nos enquadrar com o pensamento da maioria. As mídias sociais criaram uma sociedade na qual ninguém permanece firme como indivíduo. Queremos ser pensadores, não meros reflexos dos pensamentos dos outros. Transformados, não conformados. Mas a geração de hoje, só porque viu alguém comendo detergente na internet, vai lá e faz o mesmo? Eu não estou inventando isso. Em 2017, adolescentes estavam comendo detergente. Porque perceberam que era nova moda na internet. Sabe de uma coisa? Eu coço a minha cabeça e pergunto em que planeta eu estou vivendo. E isso não pode ser real. Isso é mais doido que a novela mais distópica que você pode imaginar. Imagine só um mundo em que todo mundo tem uma corcunda de tanto ficar no celular. Um mundo em que crianças não sobem mais em árvores. Um mundo em que as crianças vivem menos tempo fora de casa do que prisioneiros. Imagine um mundo em que as pessoas estão tão vidradas no celular que os faróis precisam começar a ser colocados no chão. Se você lançasse uma ficção como essa 20 anos atrás, as pessoas iam achar ridículo, é muito exagerado. Imagine um mundo em que as pessoas comem detergente apenas porque virou moda no YouTube. Sim, meus amigos, esse é o mundo em que vivemos hoje em dia. Quando o Êxodo 23 diz, não sigam a multidão para fazer o mal. Sabe de uma coisa? Eles até tiveram que colocar médicos, dizendo com todas as letras, nós médicos não recomendamos a ingestão de detergente para lavar roupas. Este é um produto tóxico, por favor, não ingira. Nós sabemos que é bonitinho, que parece doce. Sabemos também que youtubers famosos estão incentivando a ingestão, mas, por favor, não consuma. Isso é uma grande loucura. Mas sabe, loucura não é novidade na história da Terra. Já tivemos movimentos loucos no passado, como a caça às bruxas e outras coisas. Grupos inteiros começaram a enlouquecer, especialmente quando estavam num contexto de pobreza e necessidade, numa crise econômica. Olha, apenas aguardem essa geração. Ela está madura para enlouquecer. Bem, afinal, temos lá Apocalipse 13. É dito lá que haverá leis que restringirão a liberdade religiosa. Seremos forçados a seguir o governo tirânico da besta. Haverá um decreto de morte, mas Deus vai intervir. Jesus voltará logo e muito em breve estaremos lá no céu. Mas a questão é que sabemos que estamos no fim quando vemos pessoas comendo detergente. Sabemos que estamos no fim quando vemos coisas assim. Será que perdemos a capacidade de pensar? Veja só essa daqui. Você sabe o que acontece se você colocar papel alumínio dentro do micro-ondas por 3 minutos? Ele começa a soltar faísca, luzes, coisas incríveis. E então todo mundo começa a comentar dizendo, não aconteceu nada comigo. Ah, gente! É isso que acontece quando uma criança de 10 anos tem um celular em suas mãos. Você sabia, aliás, que 25% das crianças com menos de 6 anos têm um smartphone? O quê? Um quarto das crianças com menos de 6 anos tem um smartphone. Ao pensarmos que tipo de mídia, em que idade, qual aparelho, qual lugar? Bom, vamos falar da localização. Nós chamamos isso de celular, certo? Mas na verdade o que ele é? Isso aqui é internet móvel. Então, você tem acesso a qualquer coisa online em qualquer lugar. Então, em qual idade? Nós estamos maduros o suficiente para... Bom, isso varia de criança para criança, mas em qual idade estamos prontos para resistir à tentação? Olha, veja bem, lembra dos velhos tempos? Você precisa ter 18 anos para entrar aqui. Antigamente, a sociedade bania o acesso de crianças a filmes de autocensura. As crianças não podiam entrar em cinemas adultos, ou mesmo em cassinos não podiam. Ora, mas isso aqui é um portal para cassinos. É um portal para coisas imorais e pornografia. Vamos ser sinceros, você consegue ver qualquer coisa aqui. E mesmo assim, estamos dando celulares para crianças de 10 anos. E talvez até mais novas do que isso. Bem, nós já nos perguntamos, qual tipo de mídia, qual idade, qual tipo de dispositivo e qual o lugar? Em relação a qual lugar, bem, me deixe explicar assim. Se um jovem vai sair de casa para começar a sua vida, ir para um dormitório, arrumar um emprego, seja lá o que for, ele agora é um adulto, está saindo de casa, ok?
Isso requer um certo nível de maturidade espiritual, certo? Pois ele vai encontrar um monte de coisa nesse mundo de tentação. Bem, a questão é que todos esses perigos estão bem aqui agora. Acesso fácil e rápido. Qualquer tentação que o mundo oferece lá fora, você acha aqui. Fantasias online, cassino, seja lá o que for. Portanto, talvez o nível de maturidade necessário para se sair de casa tornou-se o nível necessário para simplesmente ter um smartphone com internet. É a realidade do que vivemos agora. Portanto, quando se chega naquela época de começar a vida, Bom, veja bem, eu não tenho adolescentes. Talvez eu devesse continuar falando de crianças, mas é só para vocês pensarem, tá? Eles vão encontrar tudo aquilo bem aqui. E costumamos dar isso aqui para crianças de 10 anos. Bem, isso não me parece sábio, uma vez que estamos tentando proteger os pequeninos dos ataques terríveis de Satanás. Mas falando nisso, eu me lembro ter conversado com alguns pais de adolescentes. E uma coisa que eles recomendaram é: não dê simplesmente um celular para eles e deixe eles começarem a vida. Procure ter algum período de treinamento, lá em casa mesmo, enquanto se preparam para sair de casa. É bom que eles tenham algum tipo de orientação no uso da internet. Procure ensiná-los algumas estratégias sobre como usar esse dispositivo. Afinal, eles são ótimas ferramentas. Mas como já mencionamos, também são muito, muito perigosas, pois são portais para tudo que não presta no mundo. Mas voltando a falar de crianças, aqueles telefones antigos ainda existem. É desse aqui que eu estou falando, você deve lembrar. Oi, mamãe, como você vai? A escola já acabou, você pode vir me pegar agora. Bem, eu não colocaria diretamente na minha orelha, porque vamos falar sobre radiação de celular no futuro, mas é um aparelho simples o suficiente que pode ser usado para comunicação. Agora, eu não vejo uma criança de 12 anos precisar de internet no celular. Aqui está uma pesquisa com jovens adultos. A empatia caiu 40% em estudantes universitários desde os anos 2000. Lembre do que Mateus 24 diz. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. O amor da maioria vai esfriar nos últimos dias. E as pesquisas mostram isso. Há uma queda de 40% na empatia das pessoas. Empatia é pensar nos outros, é amor, é compaixão. Portanto, as pesquisas mostram que a Bíblia é verdadeira e que estamos nos últimos dias. Mas o que está causando isso? Qual é a razão da queda massiva de empatia? Bem, Sherry Tuckle fala sobre esse assunto em seu livro Juntos, mas Sozinhos. Estudos associam a falta de empatia dos estudantes com a disponibilidade do quê? Jogos online e mídia social. A conexão online pode ser profunda, porém você só entra em contato com a parte da pessoa que você vê no jogo ou na mídia social. Parece que os jovens não percebem que precisam de mais do que isso. Porém, ao longo do tempo, eles perdem essa necessidade. Poderíamos dizer que, absorvidos nas pessoas com quem se amigaram, acabam perdendo interesse na amizade. Ou seja, você não precisa mais lidar com a pessoa inteira. Para os jovens, basta aquele personagem ali do videogame. Eles não querem mais lidar com a pessoa em si, basta aquele ser humano online. A doutora Pine Bryson, diretora do Instituto de Educação de Pais Mindsight e coautora do livro O Cérebro Integral da Criança, diz: estudos sugerem que crianças que jogam jogos violentos têm o seu córtex pré-frontal menos ativo, que é justamente a parte do cérebro responsável pela empatia e decisões bem pensadas. E, ao mesmo tempo, a amígdala, a parte do cérebro que nos torna reativos e nos faz agir antes de pensar, se torna mais ativa. Lembre-se de que ações repetitivas acabam moldando o cérebro. A mente se torna aquilo que pratica. Ou seja, o que as crianças estão desenvolvendo quando jogam videogames? Eles estão desenvolvendo a amígdala, que é territorial, reativa, focada no eu, enquanto que o córtex pré-frontal, responsável pela nossa empatia com os outros, está diminuindo. E assim você tem uma geração sem empatia, por causa dos videogames e também da mídia social. Tudo isso está reduzindo a empatia. E aqui eu tenho um estudo que mostra que apenas a presença do celular faz isso. Nesse estudo, algumas pessoas foram colocadas numa sala para conversarem com alguém que não conheciam.
Colocaram as pessoas em pares, com o celular na mesa, mas disseram, não use. Deixe ele lá. E então, começaram a conversar, perguntando, conte-me alguma coisa interessante que aconteceu com você. As pessoas conversaram umas sobre as outras por um período. Os pesquisadores estavam medindo o nível de conexão entre eles, quanta empatia e interesse havia entre as partes. Já com o outro grupo, fizeram a mesma coisa, só que colocaram na mesa um caderno ao invés do celular. Muito bem, vamos fazer a mesma experiência com o mesmo tipo de pessoas. Seria um teste todo controlado, e a única variável do teste seria que em um grupo o celular seria mantido na mesa e no outro grupo o caderno seria mantido na mesa. O que descobriram é que o grupo que não tinha o telefone desenvolveu uma melhor conexão com mais empatia. Já o outro grupo teve a sua interação prejudicada apenas por ter o celular ali na mesa, sem ser usado. Ele bagunça os nossos relacionamentos. Esses achados confirmam as impressões que os psicoterapeutas, psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais comentam comigo sobre o crescente número de pacientes que aparecem nos consultórios como se estivessem fora de seus corpos, incapazes até mesmo de cumprimentar. Esses pacientes não prestam atenção ao seu redor porque estão plugados na mídia. Procuram os outros apenas quando eles podem lhes ser úteis. Sua desconexão com os outros não é agressiva, ou seja, não é que eles odeiem as pessoas. É que eles apenas não veem a necessidade de se relacionarem com as pessoas. Se você não tem nada que me interesse, você não merece minha atenção. Estão alheios àqueles ao seu redor. Alheios ao próprio corpo. O corpo deles está lá, na sala, mas não eles mesmos, pois estão imersos nos seus celulares e dispositivos. Suas mentes, seus corações viraram um com aquilo. A mente da mídia tornou-se fria. Mas a mente de Cristo se importa. Eu oro para que a mente de Cristo, o nosso Salvador, habite em nós, para que amemos aqueles ao nosso redor. É isso que Ele quer de nós, não é? Que amemos o nosso próximo e a Deus. Bem, mas os fundadores da mídia social sabem muito bem o que estão fazendo, explorando a vulnerabilidade da psicologia humana. Esse ex-executivo do Facebook se diz extremamente culpado pelo que ele ajudou a criar. Ele mesmo disse o seguinte, estamos destruindo a maneira pela qual a sociedade funciona. Nós criamos ferramentas que estão rasgando o tecido social da sociedade. As pessoas não sabem mais socializar. Elas estão perdendo inteligência emocional, inteligência social, expressões faciais, gestos corporais. Tudo aquilo que faz parte da comunicação humana está sendo perdido em uma geração. Estamos destruindo o tecido social deste país. Essas são palavras de quem ajudou a criar as mídias sociais. E agora se desculpam. Eu me sinto tremendamente culpado. Esse artigo diz que a maioria dos adolescentes preferem conversar online do que em pessoa. Você sabia que 2/3 dos adolescentes admitiram que eles preferem conversar com seus amigos com Snapchat ou mídias sociais, mais do que vê-los pessoalmente? Isso é incrível. Veja, amigos são aqueles com os quais queremos estar juntos, mas os jovens hoje dizem, eu não quero vê-lo. Os jovens não sabem se socializar, nem mesmo com os seus amigos. A mente da mídia é absolutamente desconectada. A mente de Cristo, porém, é afetiva. Mas como funciona a comunicação verdadeira? Como funciona aquela comunicação que o Snapchat, o Facebook não conseguem substituir? A comunicação real é a comunicação integral. Não se trata apenas de palavras. Ela envolve tons vocais, expressões faciais, gestos com a mão, com o corpo, proximidade, também voz alta, voz baixa, se mover um pouco, por exemplo, aqui no meu caso. Tudo isso é comunicação não verbal. Na verdade, a maioria da nossa comunicação não é verbal. Assim sendo, concluímos que a comunicação verdadeira não se trata apenas de palavras, ou mesmo de emojis. Isso é uma tentativa de fazê-la parecer mais real, mas não é. Precisamos de comunicação real, e isso não é possível na mídia social. Outra coisa é que quando você está numa sala com alguém, acontece uma mescla de emoções.
Porque é tudo ao vivo. Quando você está lá e alguém diz, cara, aquele evento foi muito legal, aquela caminhada, escalada, seja lá o que for. Neste momento, os dois mesclam emoção e ele diz, nossa, que legal! Apenas a sua face cria uma conexão, uma sinergia entre os dois. As comunicações costumavam ser assim, mas a geração de hoje, porém, não sabe fazer isso. Antigamente, as crianças sabiam fazer isso porque viam os pais conversando desse jeito, mas hoje não sabem direito. Hoje nós precisamos praticar isso. Precisamos entender que isso aqui não substitui a comunicação real. Outra coisa legal sobre a comunicação real é que, quando alguém está expressando uma dor ou uma amargura, você acaba compartilhando daquilo, entrando naquela emoção, e você passa a ouvir a pessoa. Tínhamos aqueles momentos de pausa que significavam, sim, estou ouvindo você, pode falar. Bom, as mulheres aqui da sala podem me dar conselhos a respeito disso, porque eu sou, sabe, aquele nerd que lê livros o dia inteiro, então posso receber alguns conselhos. Mas a questão é que há pessoas tão boas nisso que eu tenho inveja. E as mulheres normalmente são muito boas em comunicação real. E é por isso que elas podem nos dar boas dicas. Mas há uma outra coisa ainda. Quando se estuda sociologia, eles analisam o momento do encontro e o momento da despedida. Então, quando você diz olá para outra pessoa, você, dependendo da cultura, pode apertar a mão, dizer olá, enfim, mostrar à pessoa que você se importa com ela. E esse cumprimento depende da cultura. Por exemplo, na Bíblia se cumprimentava com um beijo santo, mas aqui no nosso contexto a gente aperta a mão, às vezes abraça. Mas, ao pensar sobre o espaço comum que ocupamos juntos, me veio à mente as palavras que costumamos usar para descrever esse espaço cibernético. Sim, chamamos de espaço cibernético ficar online. Acessar meu computador, entrar online no espaço cibernético. Ele é tão vasto, tão sem limites, como o mundo dos videogames, por exemplo, onde eu encontro todos os meus amigos e gente nova. O espaço cibernético é como uma avenida que não tem limites. Mas calma aí. Pausa. Isso aqui é um espacinho de alguns poucos centímetros, 10, e eu fico assim, sentado na minha sala, e isso aqui é muito limitado. Mas sabe, a realidade criada por Deus é muito mais interessante do que essa realidade virtual. A realidade virtual é o mundo da internet, não é? Há muitas realidades virtuais nela. Mas a realidade de Deus é assim, ó. Meu filho de 7 anos entra no quarto e diz, pai, sabe aquele pallet de madeira lá fora? Posso destruir? Eu adoro isso. Sim, filho, ele já está quebrado, não serve para muita coisa agora. Acho que a gente pode usar para fogueira, não? Sim, pai, eu estava pensando exatamente nisso. Posso desmontar ele? Vai, filho. E então lá vai ele, com aquele machadinho de criança, e eu só fico olhando porque eu quero ver no que vai dar. E então ele vai lá e PAM! Nada acontece. PAM! Nada acontece. PAM! De novo, e depois de uns 30 minutos, ele finalmente consegue. E aí ele começa a tirar as tábuas e jogar tudo na fogueira. E ele fica todo empolgado, e eu vou lá e bate aqui, filho! E aí ele diz, pai, vamos cortar lenha junto? É claro! E então eu pego a madeira, pego o meu machado e... pá! Golpeio a madeira. Mais um, filho, vamos lá! E pá! A madeira abre no meio. E aí pai e filho ficam eufóricos. Yeah! As crianças adoram observar esse tipo de coisa. Eles adoram desmontar pallets. Mas sabe, isso é espaço de verdade. A experiência tridimensional, não virtual, de Deus. Mas sabe, todo mundo tem o seu tipo de coisa. Tente lembrar-se de alguma situação na qual você fez yeah! Esse tipo de experiência é muito legal. Eu garanto para vocês, você se sente tão feliz quando está na natureza de Deus. Por exemplo, meu filho do meio, quando eu termino uma palestra, ele vem até a mim. Só que ele vem correndo assim, com um sorrisão gigantesco na cara. E o guri vem, pai! Mas sabe, é porque eu tenho filhos, mas poderia ser o seu bichinho de estimação, o seu marido, pode ser a sua esposa. Sabe, a minha mulher adora chegar por trás e me dar um abraço aleatório. Sabe, é muito legal, eu adoro quando ela faz isso. É a minha esposa, a menina dos meus olhos. E aí as crianças vêm, ei pai, olha o Lego que eu fiz. Um negócio de verdade, 3D, certo? Sabe, não tem nada que substitua isso.
Ah, e a minha pequena, então, chega com as chuquinhas dela dizendo pai, 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 pai. Cara, eu me acabo com eles. Mas enfim, seja com crianças ou não, ou qualquer outra coisa, todo mundo tem experiências da vida real. Experiências que você não trocaria por nenhuma dessas experiências virtuais. Gente, essa telinha é tão limitada. Mas ela engana a gente, ela nos envolve. E vamos falar sobre isso na próxima sessão, como essas coisas são viciantes. Também vamos falar da alegria que o cérebro sente quando nos distanciamos dessas coisas. Mas enfim, de volta à questão do espaço. Eu agradeço a Deus pela criação tridimensional, real, não virtual que Ele nos deu. Ela é maravilhosa. E os relacionamentos que formamos dentro dessa realidade, com abraços, com sorrisos, com coisas reais. Você sabe, madeira, terra, ou sei lá, quando você come uma fruta direto da árvore. Qualquer coisa que põe um sorriso na sua cara. Arte, música. Para mim, quanto menos da realidade virtual, melhor. Satanás tinha a realidade do eu. E hoje, ele adora que fiquemos na realidade do eu. E não junto das pessoas. Não se importando com os velhinhos ou com os fracos. Não ligando para as crianças. Mas sabe, gente, eu sei que podemos usar a mídia social para o bem. Eu já expliquei isso. É legal, é bonito e tudo, mas ficar tantas horas assim, nos divorciar da maravilhosa criação de Deus para mergulhar numa telinha? Não, obrigado. Eu prefiro a realidade de Deus. Eu quero muito menos da outra. Mas voltemos à questão do encontro e da despedida. No passado, existia aquele momento, querida, cheguei, quando o pai chegava do trabalho em casa, em que ele dizia, querida, cheguei. E então a família toda ia atrás dele, papai, você chegou. Bem, hoje os pais chegam muito tarde em casa, então as crianças já estão dormindo. Mas enfim, cumprimentar costumava ser algo cultural em nosso país, uma tradição. Mas isso acabou. Esse momento no qual o pai era recebido ao chegar em casa, de acordo com os últimos estudos sociais, mostra que apenas 50% dos pais cumprimentam suas famílias quando chegam em casa. Apenas 1/3 das mães param o que elas estão fazendo para receberem o seu marido. As crianças raramente cumprimentam os pais. E a metade do tempo em que os familiares estão no mesmo recinto, eles não ligam para a presença do outro. Isso não é triste? Metade dos pais sequer se preocupam em ser amados. Eles apenas chegam em casa, vão no seu computador e se enfiam lá na caverna deles. Isso é um absurdo. Vamos ser homens de verdade. Vamos começar a nos importar com nossas famílias. Eu sei que você tem um monte de coisa para fazer, mas a sua família te ama. Ela precisa de você. Deus projetou a família para ter a maravilhosa experiência do amor, da afeição natural, e isso está morrendo nos últimos dias. Nós somos a geração mais socialmente desconectada da história. E ainda assim, nós temos 400 amigos na mídia social. Olha quantos amigos eu tenho aqui no meu Facebook. Eu me socializo tão bem que até pessoas que eu nunca conheci na vida são minhas amigas, olha só. Eu chego até a conversar no Snapchat com 40 pessoas. Cara, isso é ótimo, eu sou tão socialmente realizado. Espera um pouquinho. Se realmente temos tanta realização social, por que então a nossa geração é a geração mais solitária da história? Por que é que estão começando a surgir serviços que oferecem abraços? Eu não estou inventando isso. Hoje existem aplicativos nos quais você pode encontrar estranhos para abraçar. Isso é resultado da nossa geração narcisista, isolacionista. Estamos presos em nossas caverninhas virtuais, mas precisamos de amigos, de abraços. Por falar nisso, vocês, a igreja, são os braços de Jesus, que deveria abraçar o mundo tão solitário assim. Somente o método de Jesus pode obter sucesso em um mundo que contrata abraçadores profissionais para satisfazer a sua solidão. Essa geração está sedenta, vamos ajudá-la. Agora, para aqueles que acharam um pouco estranho o negócio de abraçador profissional, existe uma alternativa? Agora existe uma cadeira que te abraça. Gente, que maluquice! O inventor dessa cadeira disse, ao se sentar na cadeira, ela te abraça, e você se sentirá amado,
Como sua mãe, sua namorada ou um amigo estivesse te abraçando. Eu nunca pensei que viveria para ver isso. Parece coisa inventada de filme de ficção. Parece exagero, não é? Cientistas tentam desenvolver um travesseiro contra a solidão. Mas é claro, esse é o novo problema, não é? É a nova desordem. Um antigo cirurgião usa a palavra epidemia. Epidemia da solidão, vejam só. Veja o quão grave isso está. Praticamente metade dos americanos hoje em dia alegam sentirem-se solitários sempre ou algumas vezes. Queridos, é para combater isso que existimos como igreja. A solidão entre adolescentes aumentou 31% em apenas 5 anos, justamente depois do advento do smartphone e da mídia social. 25% dos americanos admitem em pesquisas que não possuem confidente nenhum em suas vidas. Esse valor é o dobro do de 1980. E o número das pessoas com as quais podemos contar para apoio social caiu 33%. Mas Gênesis 2 diz: não é bom que o homem viva sozinho. Vá atrás desse apoio social. Se você mora sozinho, mergulhe na comunidade da sua igreja. Faça alguma coisa, procure gente de verdade. Não deixe Satanás deprimir você. Não é bom que o homem viva sozinho? E Hebreus 10 diz: não deixem de se congregar. Mas mesmo quando não temos pessoas ao redor, Jesus nunca vai te abandonar e sair do seu lado. O Salmo 27 diz que ainda que meu pai ou minha mãe me abandonem, o Senhor tomará conta de mim. O próprio Jesus disse: eu nunca vou te abandonar. Estarei com você sempre, até o fim do mundo. E é por isso que precisamos estar com Jesus, porque pode ser que as pessoas nos abandonem. Pode ser que sejamos os únicos em nossa sociedade a ficar firmes pela verdade. Jesus é o amigo dos pecadores. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. E nós chamamos o Pai dele de nosso Pai. Tente se lembrar disso e não deixe essa epidemia de solidão esmagar você. Não permita isso. Agora, pensando na questão dos amigos online, você sabia que quando se tem 600 amigos online, que isso não é possível para o nosso cérebro? Nós não somos socialmente capazes de ter 600, 800 amizades íntimas. É impossível termos esse nível de intimidade. Há vários estudos por aí que observaram outras gerações, outras culturas durante a história e compararam com hoje, como as pessoas conversam no celular, e viram que o número não pode ser grande assim. Pode haver no máximo 150 amigos de verdade. É como uma cebola. Você tem o centro, e então uma camada de amigos íntimos, e então outra camada, que são aqueles amigos que você conhece mais, e até são seus amigos, são conhecidos. E então outra e outra camada, e por aí vai. Concluiu-se que as sociedades humanas tendem a se organizar dessa maneira, com cada um tendo no máximo de 150 a 200 amigos. Mas veja, isso não é uma regra, não é uma lei. Algumas têm mais amigos que as outras, mas não dá para extrapolar esse número e dizer, eu tenho 800 amigos. A verdade, gente, é que o uso de mídias sociais aumenta a depressão e a solidão, segundo os estudos. O vício a smartphones aumenta a solidão e o isolamento, sem diferença do uso de drogas, segundo os especialistas. A mente da mídia é solitária, mas a mente de Cristo é realizada. A Universidade de Pensilvânia disse, ok, vamos limitar o uso de mídia para os jovens adultos em 30 minutos por dia. E vamos observar como vai a solidão deles. Como eles pontuavam antes da limitação e como pontuavam depois da limitação. E a solidão caiu, após serem limitados a apenas 30 minutos de mídia social por dia. Em um estudo dinamarquês, um grupo de pessoas não usou mídia social durante uma semana. E ao final da pesquisa, concluíram que o índice de solidão deles caiu em 36% após uma semana sem mídia social. Essa é uma queda significativa após apenas uma semana. Portanto, a mídia social aumenta a solidão, enquanto outros estudos concluíram que o não uso da mídia social diminuiu a solidão das pessoas. Mas veja, não quer dizer que todo mundo tem que abandonar as mídias sociais. Mas não podemos confundir mídia social com vida social. Não, não é a mesma coisa. Até podem ser usadas para um bom propósito, mas é preciso muito cuidado.
Estudos comprovam que abraços realmente nos fazem felizes, especialmente nos dias difíceis. Vamos abraçar mais, gente. Faz bem? Deveríamos abraçar mais. Contato social em pessoa e não online ajuda a proteger contra distúrbios psiquiátricos. Contato pessoal. É isso que nos ajuda, não um contato social online. Quanto mais tempo os adolescentes gastam no telefone, maiores as chances de tentarem cometer suicídio. O índice permanecia estável por décadas, mas logo após o surgimento das mídias sociais, o suicídio de adolescentes aumentou 70% em apenas 10 anos. Entre as idades de 10 e 14, o índice subiu 133%. E entre garotas de 12 a 14 anos, o suicídio subiu 3 vezes. O aumento do uso de mídias sociais entre os jovens de 13 e 18 anos aumentou as taxas de suicídio, especialmente em garotas. Quanto mais tempo se gasta em mídias sociais, maiores os índices de suicídio. Ocorrências de emergência por garotas cortando os pulsos aumentou 200%. Um terço das ocorrências emergenciais em hospitais são devidas a tentativas de suicídio. Isso é, de fato, uma pandemia de suicídios. A taxa de suicídio entre os adolescentes eclipsou a taxa de homicídios. Um terço das jovens adolescentes dizem que a maioria de suas interações online não foram amistosas, segundo elas. Um terço das adolescentes estão dizendo, quando eu estou online, as pessoas são hostis comigo. Ora, que elas não fiquem online, então. A internet é o paraíso do bullying. As pessoas se escondem atrás de seus celulares e jamais diriam aquilo para você pessoalmente. Isso gera todo tipo de crueldade nessa faixa de idade. É por isso que a maioria de suas interações são hostis. Quanto estrago a mídia social está causando? A doutora Jen diz, apenas 3 horas de interação por telas por dia aumenta o risco de suicídio entre adolescentes em 35%. Isso é tempo de tela interativo, que é diferente entre assistir um filme, por exemplo, que por si só também aumentam a taxa de suicídio, mas as mídias sociais estão explodindo esses números. O índice é muito maior do que o associado a crianças assistindo televisão 3 horas por dia. Será que as mídias sociais estão fomentando uma epidemia nacional de suicídio entre adolescentes? O Dr. Keith diz, por algum tempo eu percebi que os jovens estão desconectados da realidade de suas próprias existências. Facebook, Twitter, Tinder, entre outros, os levou a pensar que são mini reality shows deles mesmos. Muitos deles enxergam as suas vidas como uma sequência rápida de fotos e vídeos. Quando paramos para pensar nisso, entendemos que a nossa vida está se resumindo ao virtual. Todas as suas interações sociais estão ocorrendo online. E isso nos faz pensar que aquela conta lá na mídia social sou o verdadeiro eu. E que é aquele eu que realmente importa. Somos nós fora de nosso corpo. Esses jovens precisam de doses constantes de confirmação e admiração de sua tênue existência, que vem em forma de likes do Facebook e retweets do Twitter. Ou seja, se você tem likes, você existe. Você é real, você é importante. Uau, que loucura! Mas não é só isso? Você esquece que o seu valor está em Cristo? E de que Deus disse que você é o Filho amado em quem Ele se compraz? E de que Jesus morreu por você? E não pela sua conta do Facebook. Falando nisso, as pessoas que são sedentas de likes, retweets e etc. Enfim, as pessoas que estão sedentas de aprovação na mídia social estão muito mais suscetíveis a depressão, estresse, solidão. Nós seríamos muito mais felizes se simplesmente saíssemos. A substituição do sentido real pela mídia não tem apenas enfraquecido a sua autoestima e habilidade de se sustentar através da adversidade, mas as faz subestimar o valor de sua existência. Se o mundo real não passa de um palco de pixels e os jovens se veem apenas como mensagens e fotos digitais, então tirar a própria vida não seria diferente de apenas fechar sua conta do Facebook ou desligar o celular. Isso não é trágico? O índice de suicídio subiu 3 vezes entre garotas de 12 anos. Isso é sério. Eu não sei por que não está nos noticiários todas as noites. Nossos jovens estão desesperados. Doutora Jen diz que tempo de tela entre adolescentes
Está afetando suas mentes até mais do que em criancinhas. Veja, a adolescência já não é algo fácil. E a gente vai lá e adiciona mídia social. Acrescentamos likes, retweets, comentários agressivos. Esse mundo é uma tortura para os jovens. E o resultado é esse. Os adolescentes estão sofrendo de ansiedade como nunca antes. Os psicólogos estão descobrindo que o nível de estresse dos adolescentes está competindo com o dos adultos, sem mencionar a depressão entre adolescentes, que aumentou 60%. Depressão, suicídio, estresse, ansiedade, todas essas doenças explodindo. E até os distúrbios menores também estão aumentando. Muitos não eram para estar sofrendo de depressão. O Dr. Kardaras disse, eu trabalhei com cerca de 1.000 adolescentes nos últimos 15 anos e observei que estudantes que cresceram no ambiente high-tech não apenas tinham mais dificuldades de concentração, mas também sofriam de um mal que parecia estar diretamente relacionado à sua imersão digital. Na verdade, cerca de 200 estudos correlacionam tempo de tela com transtorno de déficit de atenção e outras doenças como vício em telas, agressividade, já falamos disso aqui, depressão, ansiedade e até psicose. 200 estudos comprováveis. Tempo de tela em adolescentes, especialmente videogame e mídia social. Muito problemático para essa faixa etária. E é por isso que o antigo presidente do Facebook disse: só Deus sabe o que está acontecendo com o cérebro de nossas crianças. Depressão, ansiedade, psicose... Tudo isso explodiu com a chegada do smartphone e das mídias sociais. Ele mesmo disse, só Deus sabe o que está acontecendo. E Deus sabe, Ele tem a resposta para isso. Um estudo com 500.000 adolescentes comprovou que quanto mais mídia social, mais problemas mentais. Assim, a mente da mídia é disfuncional. Mas a mente de Cristo é saudável e equilibrada. Portanto, em relação a quais tipos de mídia em qual idades... Bem, não vamos aqui dar uma receita de bolo para vocês como se fossem os 10 mandamentos, ok? Mas eu não acho que mídia social faz bem para nenhum adolescente. Não faz bem para nenhum deles. Pode ser que alguns deles tenham uma maturidade excepcional para lidar com essas coisas, mas cada família sabe aquilo que tem em casa. Cada família tem que ter discernimento para saber como agir. Não existe um estudo exato de como fazer isso. Mas os pais conhecem seus filhos. Temos que ter discernimento, temos que orar para saber o que fazer, pois não queremos que nossos filhos sejam a estatística. Mas não são só os jovens. Dessa vez, descobriram que o Facebook causa depressão nos millennials. Problemas de saúde mental aumentam em jovens adultos. Vocês podem perguntar aos professores de saúde mental das universidades, assim como os conselheiros. Nos escritórios de aconselhamento das universidades de todo o país, vão te dizer a mesma coisa. Logo depois da chegada do smartphone e das mídias sociais e que os jovens passaram a usá-los indiscriminadamente, nós vimos todos os tipos de doenças mentais subindo. A gente não dava nem conta dos casos, não dávamos conta. Não é uma questão de que virou modinha e os alunos estão procurando mais ajuda mental. Não, não se trata disso. Não, de jeito nenhum. O estudo de aumento de 60% de depressão entre adolescentes, não foram eles que buscaram ajuda profissional. Aquilo foi apenas uma pesquisa feita com os adolescentes, baseado nos critérios de diagnóstico utilizados pelos psiquiatras. Portanto, eles perguntaram para um monte de adolescentes como você se sente sobre a vida e essas coisas. E então, ao analisar as respostas e usando-se os critérios, eles diagnosticaram a depressão em alguns deles. E assim notaram o aumento de 60% naqueles que seriam diagnosticados caso buscassem ajuda. Portanto, a Secretaria de Aconselhamento americana concluiu que 1 a cada 4 estudantes de universidade foram diagnosticados com distúrbios psiquiátricos. Alguém poderia até dizer, estão exagerando em um número ou outro. Ok, mas isso não explica esse aumento significativo. Outros estudos também apontam esse aumento. Hoje em dia, temos quase 3 vezes mais chances de ser depressivos se usarmos muita mídia social do que se usarmos pouca mídia social. Quase 3 vezes mais chance de ser depressivo? Eu não quero fazer parte disso. A mente da mídia é deprimida, ansiosa e estressada. A mente de Cristo, porém, é satisfeita, alegre e pacífica. Os estudos da Universidade de Pensilvânia e aquele lá da Dinamarca descobriram que quando você elimina a mídia social, as taxas de depressão caem.
a alegria aumenta. Sentimentos de tristeza ou preocupação caem. No estudo da Dinamarca, 33% caíram. Só de não usar mídia social por uma semana. Uma queda de 33%, isso é para ser celebrado. O método social de Deus funciona. Hoje em dia, as pessoas socializam 4 vezes mais no celular do que pessoalmente. Elas praticam 4 vezes mais mídia antissocial do que socializam. Isso quer dizer, meus queridos, que nós invertemos completamente a maneira de socializar, de como ser membros da sociedade, da família, da igreja, comunidade. Lembre-se, estamos rasgando a maneira como a sociedade funciona, de acordo com aquele ex-executivo do Facebook. Segundo ele, nós estamos desaprendendo como ser sociais. Mas afinal, por que a mídia social bagunça tanto com as pessoas? Sim, crianças, na verdade adultos, estão sendo hostilizados. Mas por que isso prejudica tanto a psicologia do ser humano? Eu vou citar um artigo do jornal Computadores e Comportamento Humano, e eu adoro quando intelectuais vêm com as respostas deles, às vezes cheios de palavras complicadas, difíceis de entender, mas vamos tentar. Nossas conclusões sugerem que, diariamente, milhões de pessoas se envolvem com atividades que não consideram muito significativas, o que acaba com o humor delas. Olha que legal, gente! Eu acabei de ficar 40 minutos no Instagram sem fazer nada que preste. Ora, é claro que você vai se sentir um lixo. Você está jogando a sua vida fora. Bom, um outro jornal tem um artigo muito interessante também. Em um de seus periódicos, eles publicaram o seguinte: o uso de Facebook foi associado ao mal-estar das pessoas em um estudo longitudinal. O título é complicado, mas o que quer dizer é isso. A exposição a fotos das vidas de outras pessoas levam a uma autocomparação negativa. Portanto, os pesquisadores determinaram que quando você vai online e olha para a vida fantástica das outras pessoas, olha as férias maravilhosas que ela tirou, por que eu nunca tiro férias maravilhosas como a dela? Tudo que ela faz é bonito, toda a família dela é linda, ela é tão maravilhosa e perfeita. Bem, essa comparação acaba destruindo o seu humor. E os cientistas continuam. Uma grande quantidade de interações nas mídias sociais podem tirar de nós experiências significativas da vida real. Portanto, ficou claro de que quando você não está interagindo com pessoas, quando ficamos apenas no celular, seu humor vai para o ralo e isso afeta sua psicologia, causando mais depressão. Não deveríamos gastar 4 horas nas telas e uma com pessoas. O mundo virtual está substituindo a realidade de Deus. Isso não é bom. E sabia que muitas pessoas admitem que quando vêm as férias maravilhosas de seus amigos na mídia social, eles se sentem bravos. Metade dos usuários da mídia social, eles admitem que ficam bravos ao verem uma outra pessoa se divertindo. Será que isso não seria cobiça? Veja como existe um aspecto do pecado envolvido nessa questão da mídia social também. Devemos reavaliar o que estamos fazendo aqui. E também existe o aspecto da baixa autoestima. Deus quer nos levantar, nos fazer felizes também. Ele quer nos tirar dessa lama. Mas a questão é que a maioria de nós seria extremamente beneficiada se parassem com mídias sociais. Mas não é meu papel dizer quem tem que parar, quem tem que continuar. Eu sei que minha esposa cortou o Facebook e ela disse que foi a melhor coisa que ela fez. Por outro lado, tem uma amiga minha. Segundo ela, quando ela termina a meditação dela, depois de ler a Bíblia, e se a filha dela ainda está dormindo, ela se permite usar a mídia social por, no máximo, 30 minutos. E eu a utilizo a fim de encontrar alguém para quem eu possa orar. Graças a Deus por isso. É possível usá-la para algo positivo. Você já deve ter ouvido falar que a taxa de suicídio entre veteranos de guerra é muito alta. E existe um programa no qual eles recebem mensagens positivas em seus celulares, dizendo: "Ei, obrigado pelo seu serviço. Ei, obrigado por arriscar a sua vida por nós." O suicídio deles cai. Portanto, usem a mídia social para encorajar as pessoas. Você não precisa eliminá-la completamente, mas procure achar um balanço, ok? Mas dito isso, algumas pessoas são mais vulneráveis à mídia social. Sabe, existem 3 afirmações que, se você concordar com algumas dessas 3 afirmações,
Então você é um bom candidato a não mais usar as mídias sociais. Sabe, é bem rápido, todo mundo devia tentar. É como se escolher um óculos, certo? Todo mundo deveria tentar. E fazer como o estudo da Dinamarca, ficar uma semana sem mídia social, investindo no seu relacionamento com Cristo, com os outros, para ver se você se sente melhor. Mas voltando, se você concordar com algumas dessas 3 afirmações, você deveria cortar completamente as mídias sociais, pois, se for o caso, você é muito mais vulnerável a ser atingido pelas mídias sociais. Número 1. Muitos dos meus amigos são mais felizes do que eu. Você se sente assim às vezes? Ou então, você se sente inferior aos outros? Ou então, que os seus amigos têm uma vida melhor do que a sua? Se você sente apenas uma dessas coisas, as mídias sociais têm um impacto muito maior em você. Bem, veja que interessante. Sabemos que as fotos das mídias sociais geralmente são montadas, exageradas, não? Veja um exemplo. Esse é o National Enquirer, uma revista cheia de porcaria e coisas sem sentido. Mas essa revista é muito popular. Mas nas mídias sociais, as pessoas querem criar uma boa imagem delas. Portanto, elas são mais inclinadas a postarem artigos de revistas sofisticadas. Sim, outro dia eu estava lendo um artigo do Psychology Today. Olha, veja esse artigo que eu li no Atlantic Magazine. Revistas de mais respeito, certo? Bem, acontece que as pessoas reais compram 3 vezes mais a revista porcaria do que as boas. Acontece que nas mídias sociais, as pessoas gostam de postar coisas das revistas chiques. E isso só mostra que, na verdade, essas pessoas, quando estão em casa, estão, na verdade, lendo a revista porcaria. Mas não querem que ninguém saiba. Nós também gastamos 6 vezes mais tempo lavando louças do que jogando golfe. Mas há 2 vezes mais tweets sobre jogar golfe do que sobre lavar louças. Nas mídias sociais, há 3 vezes mais check-ins em hotéis chiques de Las Vegas do que os baratinhos. Acontece que, na verdade, há muito mais check-ins nos baratinhos, então você já tem uma ideia do que está acontecendo. É tudo fake nas mídias sociais. E agora vem a pergunta, para qual propósito? Precisamos acessar as mídias sociais com um propósito. Temos que ter certeza de que tudo aquilo que fazemos em nossas vidas tem um propósito. Os tempos são maus, diz a Bíblia. Perder tempo na mídia social, perder tempo na internet, assistindo vídeos bobos no YouTube, em quais períodos do dia? E por qual duração? Eu recomendo evitar o uso durante a noite, porque telas brilhantes estimulam a liberação de cortisol e assim colocam seu cérebro no estado de alerta, assim como os videogames. Ao se passar 1 hora no celular antes de deitar, você não consegue dormir direito. Portanto, é muito importante definir um horário no dia em que se vai usar esses dispositivos. Mas em relação ao tipo de dispositivo, e em quais lugares? Sabe, eu gosto muito do exemplo de algumas pessoas que decidiram fazer o seguinte. Elas estavam muito cansadas de terem a mídia social o tempo todo atrás delas, exigindo que elas pegassem o celular e respondessem uma mensagem, e outra. Bem, elas decidiram finalmente deletar os apps de mídia social de seus celulares. Veja, eu não acho que todo mundo tem que usar mídia social, mas se você precisa usar, então use apenas no seu computador. E durante um período específico do dia. E durante um tempo específico. Ou seja, apenas no computador e num tempo específico. Dessa maneira, podemos controlar o uso, ao invés de deixar o celular controlar a gente. Geração Z. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre a geração Z. Sabe, existem outras nomenclaturas, mas eu gosto dessa, geração Z. Sabe, existia a X, os millennials, mas então temos a geração Z, que quer dizer que é a última geração, a volta de Jesus está perto, não é? Mas é claro, eu estou só brincando, eles não colocaram esse nome por causa disso. A geração Z consiste naqueles que nasceram depois de 1995. E em um estudo feito em 2017, esses estudantes e jovens adultos, 63% deles, preste atenção, 63% dos adolescentes e jovens adultos gostariam que as mídias sociais nunca tivessem sido inventadas. 2/3 deles se sentem prisioneiros dessa coisa. Sim, muitos gostam, porém a maioria deles não queria que ela tivesse existido. O número de pessoas que pensa que as mídias sociais são essenciais caiu drasticamente nos últimos anos. A porcentagem dos adolescentes dos anos 2000 que pensa que as mídias sociais, na verdade, tiram tempo de relacionamento real, subiu em 2018.
Estamos vendo a coisa mudar aqui. Ao passo que antes você tinha mais e mais pessoas querendo fazer parte da mídia social, hoje há mais pessoas que estão infelizes com ela. Leslie Bilbley, da agência de marketing Hill Holiday, dizem que as pessoas estão cansadas da responsabilidade de manter as suas mídias sociais e de manter o personagem delas mesmas que criaram nessas contas, onde estão constantemente procurando por aprovação e likes em cada post que fazem. Ou seja, as pessoas estão cansadas, exaustas de estarem nas mídias sociais. Existem adolescentes que estão dizendo não para as mídias sociais. É verdade, 5% dos adolescentes disseram não para as mídias. Eu não preciso do Instagram, me ligue. Eu não preciso do Snapchat, vamos conversar. Vamos apenas tentar ser humanos, correto? Eu sei que mandar uma mensagem de texto não é errado, não é isso que eu estou dizendo. Eu mando mensagens de texto, eu tenho uma conta no Facebook. Eu não estou condenando ninguém aqui, mas esses adolescentes são excepcionais. Os adolescentes que estão recusando ingressarem nesse mundo são, na verdade, corajosos. Isso é muito legal. Estão dando preferência a serem pessoas reais. Estão dizendo, eu não sou obrigado a fazer parte disso. Mas pode ser que quando eles cresçam, acabam fazendo parte disso, então não vamos tratar tudo a ferro e fogo. Mas eu quero falar um pouco desses 5% agora. De acordo com pesquisas, esses adolescentes, eles não sofrem daquilo que se chama FOMO. F-O-M-O. FOMO. Traduzido do inglês, isso quer dizer medo de estar por fora. Eles têm pavor de estar por fora das coisas. E isso é uma coisa real, FOMO. Mas aqueles 5% que estão fora das mídias sociais não ficam ansiosos por causa disso. Isso é ótimo. A doutora Amanda Lenhart, que pesquisa a vida online dos jovens, conduziu uma pesquisa entre adolescentes. 58% deles disseram que, pelo menos uma vez, já deram uma pausa em alguma mídia social. Mas por qual razão? Porque estava atrapalhando os seus trabalhos, a sua escola? Mais de 1/3 dos pesquisados deram essa como a razão principal. O mais interessante é que não foram seus pais que os forçaram a fazer isso. Na verdade, a maior parte dos pais quer que os seus filhos estejam online. Caso contrário, eles não vão se encaixar na sociedade. Na verdade, é como se os próprios pais tivessem FOMO. Mas quase 60% dos adolescentes são, na verdade, caindo fora. Eles mesmos concluem que estão perdendo suas vidas, gastando muito tempo com aquilo. Veja o que um dos adolescentes disse. Aqueles que são honestos consigo mesmos não caem no joguinho do Instagram. O joguinho do Instagram consiste em aumentar os seus likes, tornando-se o mais sensual, ultrajante e conformista possível. Só que eu não quis jogar esse joguinho. Conformista. A Bíblia não diz, não se conformais com este mundo? Bem, a mente na mídia é conformada, mas a mente de Cristo é transformada. Veja só essa lista. Suicídio, depressão, déficit de atenção, privação de sono, ansiedade, autoagressão, ferimentos, vício em telas, solidão, narcisismo, baixa autoestima, estresse. Quanto mais tempo de tela, mais temos essas coisas. E quanto mais tempo de tela, temos mais declínio do seguinte: empatia, inteligência emocional, habilidades práticas, contato social, exposição à natureza, autocontrole, controle emocional e tempo de família. E também aumenta o tédio e a infelicidade. Tudo por causa da mídia social. Por que não voltamos ao método de Deus? Não deixem de se congregar. Não deixem de se congregar. Estarmos juntos é algo que não conhecemos mais muito bem. Podemos até estar no mesmo lugar e ainda assim não estarmos juntos. O plano original de Deus é que tenhamos uma vida social, uma experiência na igreja rodeado de amigos e família. Vamos colocar a mídia social em seu devido lugar, que para alguns deveria ser a lata do lixo. E para outros, colocar a mídia social em seu devido lugar é ter controle dela e não ser controlado por ela, usando-a em lugares específicos e tempos específicos. Seja qual forem os limites que você vai colocar, escolha nesse dia a quem você vai servir. Não seja um escravo da mídia social. E nós vamos falar disso na próxima sessão. Nós veremos como tudo isso foi projetado para viciar. E vamos descobrir por que é tão difícil impor limite ao uso dessas mídias. Mas com a força de Deus e em oração, alcance a vitória. Enxergue a realidade de um modo diferente. Afinal, o que é uma semana sem mídia social? Vamos tentar. Você vai se surpreender com o resultado. E com relação às crianças, não deem a ela esse portal para o pecado.
Pense sobre isso, ore sobre isso, porque o inimigo está louco para amarrar uma pedra no pescoço delas e jogá-las no mar. E Jesus disse que seria melhor se você fizesse isso consigo mesmo do que fazê-lo com algum pequenino. E Deus nos livre que isso aconteça com algum de nós. Se cuidarmos melhor de nossos jovens, poderemos ficar de pé no dia do julgamento. Portanto, meus amigos, pensem sobre essas coisas, ponderem sobre elas, contemple apenas aquilo que é nobre, digno e excelente. Nos vemos no próximo episódio.